Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. Eu vou ler aqui. Diz assim: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos. Em outras traduções diz: a fé é a certeza. Amém? A fé é a certeza das coisas que esperamos e a evidência das coisas que não são vistas. Porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé, entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Aleluia! Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, testificando Deus sobre os seus dons, e através disso, depois de morto, ainda fala. Agora, Hebreus capítulo 11. Pela fé, a prostituta Raabe não pareceu com os incrédulos, não pereceu com os incrédulos, porque havia escondido em paz os espias. O que mais direi? Porque não haveria tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas ou alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, foram valentes em batalha, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Aleluia. Aleluia. É impressionante quando nós vemos, né? Quantos obstáculos o povo de Deus passou e de que uma maneira maravilhosa a fé de cada um deles foi acrescentada, foi crescendo, né? E é impressionante a maneira que Deus se revelava em cada cenário. Tem cenários na nossa vida, situações na nossa vida, que a gente, se nós olharmos, né, com um olhar racional, a gente não vê Deus. A gente não enxerga Deus. Tinha como enxergar a mão de Deus atuante, diretamente, incisivamente em todo o cenário da vida de Jó? Não tinha como. Tanto é que os seus amigos foram lá, né? Cadê o teu Deus, Jó? Que pergunta, né? Que fizestes para com o Todo-Poderoso que pesou a mão sobre ti? Então, muitas pessoas, por não conhecerem o coração de Deus, entram em julgamento, em pré-julgamento, olham, e a Bíblia fala que o amor não julga. O amor não busca os seus interesses. Existem muitas pessoas que, infelizmente, por julgarem, por tentar medir a vida de alguém, serão medidos na mesma intensidade. É por isso que muitas das vezes o nosso crescimento com Cristo, ele é às escuras. Ninguém vê as nossas lágrimas. Ninguém vê o quão é difícil para cada um de nós labutar, passar pelo caminho estreito, ser resiliente em muitas situações de dúvidas, porque o inimigo, ele, em várias situações, tenta colocar dúvida no nosso coração. E usa várias situações, né, para tentar desestimular. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, aqueles que têm fé, que confia, que plenamente confia,
eu diria que eles são ancorados naquele versículo que diz assim, ó, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados pelo seu propósito. Sabe o que foi que José falou quando os seus irmãos, né, descobriram que de fato ele era o governador do Egito e amedrontados ali, né? Nossa, o meu irmão, ele agora é poderoso, é o governador do Egito e ele pode simplesmente vir com juízo sobre nós. Se ajoelharam chorando ali, um desespero. E José, irmão, José foi provado ali. Ele foi provado a amar os seus irmãos. Ele foi provado naquele momento a perdoar os seus irmãos. Ele tinha nas mãos o poder de julgar e ele julgou com amor, com reta justiça. Ele julgou segundo o coração do Pai. E ele falou assim, meus irmãos, quem sou eu para intentar mal contra vocês? Porque todo o mal que vocês intentaram contra mim, Deus tornou em bem. Aleluia. 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 Se a gente for se referenciar na palavra, a palavra fala assim, benditos serão aqueles que te abençoarem e maldito todos aqueles que te amaldiçoarem. Então, muitas das vezes as pessoas sem firmeza de fé ou sem conhecimento mesmo, ficam amedrontados, né, com... Obrigado, Espírito Santo. Não tenha medo da inveja. Não tenha medo da inveja. Não tenha medo das palavras que tentam lançar contra você. Não tenha medo, né, de pessoas que torcem muitas das vezes para ver a tua queda. Não tenha medo. Porque maior é o que está conosco. A palavra diz, operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É por isso que muitas das vezes, irmãos, a gente precisa realmente olhar para estes grandes generais da fé, que pela fé alcançaram promessas, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. É momento de você se levantar como um guerreiro, é momento de você começar a atrair o mundo espiritual. Fixe o seu coração nas coisas do reino. Fixe os seus corações no mundo espiritual, porque é de lá que nós arrancamos, é de lá que nós nutrimos a nossa fé, é de lá que nós começamos a ser estimulado por Deus. E onde é? Entra no teu quarto, fecha a porta e em oculto conversa com o Pai. É nesse lugar de secreto, é nesse lugar que nós lavamos a nossa alma, que nós entramos em conexão direta com Todo-Poderoso. E é nesse lugar que nós revogamos decretos. Nós revogamos palavra de morte. Esté se posicionou. Ela se posicionou por uma nação. Ela se prontificou em jejum por uma nação. Ela se expôs à morte por pessoas que nem sabiam do que ela estava fazendo. Ela se prontificou, se levantou. E ela verdadeiramente alcançou o favor de Deus quando ela entra até o palácio do rei. E ela quebra todo o protocolo. E o rei olha para ela e o cetro cai sobre a rainha Esther. E o rei fala, né, aquela palavra que todo mundo queria: o que queres? Tudo que estiver no teu coração, até metade do reino se te dará. Ela conseguiu achar o favor de Deus. Não só o favor, porque o céu se abriu para um grande livramento de todo o povo hebreu, que estava debaixo de um decreto de morte. Uma mulher se levantou em jejum, prontificou a todos no mesmo propósito e rompeu os céus. E mudou o decreto de morte. E Deus trouxe bonança
Deus trouxe favor àquela nação. E o homem que intentou, que queria enforcar, ele foi enforcado. Sabe o que eu entendo? É que os nossos inimigos não vão prosperar. As pessoas que tentam, né? E os nossos inimigos são espirituais. Não é carne, não é sangue. Os nossos inimigos são espirituais. E muitas das vezes eles se camuflam, né, de várias maneiras e até tem de parecer que são pessoas, mas estão debaixo de influência para desmotivar. Não deixe uma palavra, qual a palavra, Espírito Santo? Enterrar os teus sonhos. Deus um dia me mostrou em visão uma jovem. Ela chegava aqui na igreja e eu olhava para ela e ela estava assim, com uma angústia tão forte, como se a luz fosse apagada. Eu olhava para ela e Deus falava comigo e eu falava assim, falava o nome dela e falava assim, as palavras machucam. E ela olhava para mim, abaixava a cabeça, né? Tipo, eu fui machucada com palavras. Mas dentro desse cenário, né, que Deus mostrava para mim, uma pessoa que deixou as palavras machucarem ela. Nós somos cristãos, nós temos ferramentas espirituais para não deixar nada, nem sequer uma palavra afetar o nosso espírito. Não deixe que uma palavra não vai definir a tua caminhada. Uma palavra, e muitas das vezes, irmãos, a gente está bem caminhando, sabe? E vem alguém assim, enviado mesmo, sabe? E aí, rapaz, como é que você tá? Você tá bem? Tá ótimo, rapaz. Tenta de alguma maneira falar uma palavra assim, duvidosa. Eu conheço uma pessoa que de tantas palavras que foram profetizadas e faladas acerca de um assunto, de que alguém a decepcionaria, que alguém a atrairia. E olhe que essa pessoa tem estrutura espiritual, emocional para lidar com isso. Mas devido a tantas palavras, ele foi ignorando aquilo ali. E por um bom tempo foi ignorando aquilo ali. Sabe? Quer saber? Deus está comigo. E se acontecer de alguém me decepcionar, Deus está comigo. E foi se passando até o momento dele começar a ser atingido por aquilo ali. E ficar preocupado. E ficar triste. Falar, não, peraí. E essa pessoa me ligou e começou a conversar comigo, né? E nem um desabafo mesmo. Olha, eu tô, não é que eu estou com medo ou preocupado, isso está me incomodando, eu queria tirar para fora. Porque eu deixei, por um momento, essa palavra de medo entrar no meu coração. Se assegure que Jesus está com você. Se assegure que, independentemente do que pode acontecer, Ele está com você. Ele não nos decepciona. Então é momento de nós, diante da presença do Senhor, se forjar. E lembre-se, nós podemos mudar decretos. Amém. Nós podemos mudar um cenário caótico, um cenário de morte e produzir vida através da autoridade deliberada sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Jesus.